Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de descobrir se você é um ladrãozinho de egrégoras. Léo Lousada. Sou eu. Tá no GC. No nosso meio, é muito comum as pessoas falarem o termo egrégora, mas quando a gente alcança outros públicos, esse termo não é tão claro. Não é mesmo, é um termo muito usado às vezes no meio religioso, no meio mágico, é um termo às vezes que é muito mal compreendido. O que é uma egrégora, Bruno Lanaro? Vamos lá. Uma egrégora, ela se forma ou ela é auxiliada. Mas vamos lá, deixa eu explicar um pouco melhor e aí você, Léo, me ampara ou me desmente. É o seguinte, uma egrégora ela pode ser formada de forma independente. Por exemplo, a gente criou o canal como uma vontade de fazer vídeos de autoconhecimento, de mitologia, aquela coisa toda para vocês. Somos em dois aqui, com a mente, pensando em que vídeo fazer, que roteiro fazer, o que mais que a gente pode fazer, vamos começar a fazer viagem, vamos começar a fazer outra coisa. Então, começa a existir num campo espiritual, sei lá, num campo astral, X, que eu não vou saber dizer o nome, uma egrégora. Algo formado pela junção da energia dos nossos pensamentos, vamos dizer assim. Principalmente esses pensamentos que têm uma intenção para algo. Boa, então tem a intenção para algo. Quanto mais gente engajado com isso, mais essa egrégora vai ter energia, vai ter um potencial. Então, por exemplo, vocês que assistem, vocês que gostam, de alguma maneira existe uma troca, uma fluidez energética com uma tal egrégora CDH, que é muito maior do que eu e o Léo. É composta por todos vocês, por todos nós juntos. Mas também existem egrégoras que quase que são formadas de lá para cá. Pode ser. A gente percebe, às vezes, através de uma tentativa de interpretar uma energia. Então, por exemplo, você percebe que o amor ele está presente na natureza. Não só no ser humano, mas você vê nos animais, você vê na própria criação. Essa energia amorosa, que é uma energia criativa, está presente em tudo. O que o ser humano faz? Ele tenta perceber essa energia e tenta nomear. Quando ele nomeia, ele pode, por exemplo, no processo de nomeação, chamar de Afrodite. Ele está trazendo, dentro dessa ideia muito mais ampla de amor, uma deusa para representar o amor, mas que essa deusa ela não é suficiente para representar o amor total do universo, mas pelo menos ela cumpre uma boa função de representar uma boa parte desse amor. E aí eu começo a venerar essa energia de Afrodite, e a partir daí eu crio uma egrégora com essa deusa que se torna uma egrégora forte, porque tem a intenção de venerar essa energia do amor. Então existe o caminho de subida. Em geral, quem cria esse grupo de pensamentos, de intenções, vai acabar sendo a gente, porque a gente vai organizar isso de alguma forma, mesmo que isso exista. Agora, é possível também que exista um plano de seres no astral, de espíritos, que criam algo lá em cima, e eles mesmos criam uma própria egrégora, com a própria intenção e pensamento, mas que isso, de alguma maneira, tem uma conexão com a gente aqui encarnado. Então, uma egrégora que não necessariamente foi criada por encarnados, mas por desencarnados, por espíritos, e que isso tem uma troca. E aí esses espíritos podem, inclusive, combinar de encarnar para fazer essa egrégora começar a existir no plano físico também. Isso acontece, principalmente quando a gente está falando de pensamentos filosóficos, esotéricos, ocultistas ou religiosos. Encarna alguém daquele grupo, daquela egrégora, para trazer um ensinamento daquela egrégora para as pessoas. Então imagina que antes de Buda não tinha o budismo, talvez tivesse no plano astral uma galera falou, isso aqui é muito legal, um de nós tinha que descer e ensinar todo mundo. E aí o cara fala, eu sou o Siddhartha Gautama, eu vou. E aí ele desce e acaba desenvolvendo esse estado de Buda, né? Legal. Então as escolas iniciáticas podem, pelo menos algumas, podem ter uma origem dessa. A maioria vai ter. Porque o que acontece? Quando a gente estuda a história da magia durante a humanidade, a gente vai ver que é quase que uma regra que se repete ao longo da história, que sempre o plano espiritual traz essas informações para alguém que está aqui pronto para receber. Se a gente pegar a Blavatsky, quando fala da teosofia, ela recebe isso de um mestre espiritual. Na Telema, o Crowley vai receber isso de um mestre espiritual. Se a gente pega as religiões anímicas, xamanismo, o shintoísmo, religiões como as tradicionais de África, da América do Norte, dos aborígenes australianos, essa galera recebia espíritos que passavam as coisas. Só que para receber esses espíritos, para passar aquele tipo de conhecimento,
aquele xamã, aquele mago, aquele monge, o que quer que seja, ele tem que estar alinhado com aquela energia, porque aquilo vai fluir através dele. Então, através dele, aquilo existe, porque já existe uma egrégora anterior e normalmente alguém vem aqui para receber isso e passar para frente. Muito bom. Então, beleza. Então, a gente tem essa comunhão de pensamentos, ou seja, de pessoas, de algum jeito, que formam uma estrutura que a gente está chamando de egrégora porque tem uma intenção específica. Isso pode ser no plano físico, no plano intermediário, no plano astral que vem para o físico e assim por diante, certo? Mas o que a gente está chamando de uma energia de egrégora? Isso tem uma explicação ou é só um termo meio vazio? Não, acaba que com o pensamento, essas intenções sendo muitas vezes divididas, faladas, ritualizadas, isso vai criando no plano astral, que é um plano plástico, elástico em termos de criar coisa, é um plano onde tem muita energia para criação, vai criando dentro dessa egrégora uma ideia de um banco de energia, vamos dizer assim. Então, quanto mais energia eu ponho lá, mais esse banco fica forte e mais eu posso sacar a energia desse banco. Então imagina assim, que você pega uma religião muito grande, como por exemplo é o catolicismo, tem lá uma egrégora fortíssima porque tem milhões ou bilhões de pessoas no planeta que conhecem a egrégora e que praticam a sua religião ou pelo menos falam dela. Isso tudo vai alimentando isso. Quando um fiel vai lá e reza, a reza é a forma de conexão. Pode ser uma reza, pode ser um ritual, pode ser um pedido. Cada lugar vai ter o seu jeito. Quando eu rezo, uma novena, cada lugar vai ter seu jeito. Quando eu rezo, eu estou trazendo a energia da egrégora para mim. Então a egrégora, ela não é uma mente que ela tem consciência. Ah, para esse eu vou dar, para esse eu não vou dar energia. Ela vai, todo mundo que souber chegar nela, ela vai entregar um quinhão da energia dela, porque ela entende que aquela devoção também está trazendo energia para ela. É um processo de retroalimentação. Quanto mais energia ela entrega, mais ela recebe. E é por isso que muitas vezes uma religião muito grande, ela engole uma religião pequena. Porque a religião pequena, ela está mais fraca em termos de egrégora, e aí é mais fácil de convencer os seus seguidores, seja através do convencimento tradicional ou convencimento da violência, para começar a converter as pessoas, porque aquela egrégora acaba tendo uma força que faz com que ela consiga engolir outras egrégoras. Acho que o maior exemplo que a gente tem é o cristianismo, quando a gente vê que ele engoliu dezenas de religiões diferentes para compor o corpo cristão como ele é hoje. E quando você fala em retroalimentação, eu vejo bem isso mesmo nessa reza que você exemplificou. Porque quando você reza, você está jogando a energia para lá e recebendo de volta no seu pedido, né? Exato. Então, pô, me protege e tal, é muito interessante. Agora, Léo, você falou o seguinte, tem um bolsão ali que fica disponível, um banco que fica disponível para quem souber acessar e tudo mais. Agora, não necessariamente um iniciado leal é quem está sabendo acessar. Existe roubo de energia de egrégora para fins que não tem nada a ver com o que a egrégora prega, por exemplo? Não, isso não existe. O que existe é assim. Eu posso, por exemplo, não sendo cristão, fazer no meu ritual algo que tenha um pedaço cristão e pedir para a egrégora cristã me trazer um pouco de energia ali para eu usar naquele ritual. Se aquilo tiver a ver com a egrégora cristã, então, por exemplo, eu coloquei a imagem de Jesus no meu ritual porque uma das energias que eu vou trabalhar é o amor ao próximo. Aquilo tem tudo a ver com o ensinamento de Jesus que está na egrégora cristã. Então aí aquela egrégora ela vai entender que existe uma chave de conexão e essa chave faz com que ela entregue uma energia para aquele ritual. Vai entregar uma baita energia, dependendo se você usar muitos símbolos cristãos, ou menos energia se você estiver só usando um símbolo cristão. Mas se você estiver fazendo um ritual que não tenha nada a ver com aquela egrégora, achando que está trazendo a energia daquela egrégora, você não se conecta. É como se fosse falar uma língua, gente. Se eu não sei falar aquela língua, eu não me comunico. Se eu sei falar algumas palavras daquela língua, eu consigo me comunicar um pouquinho e consigo obter alguma coisa daquele povo. Se eu sei falar muito bem aquela língua, eu consigo obter o que eu quiser daquele povo. Uma iniciação numa egrégora é aprender a ser fluente na língua daquele povo. E aí eu consigo trazer tudo que eu posso daquela egrégora, porque eu conheço todas as chaves da egrégora. Sei como é a filosofia dela, sei o que ela prega, de onde vem a energia dela, como essa retroalimentação é feita. Quem não conhece, ou quem está usando, por exemplo, uma energia de uma egrégora para fazer
qualquer coisa que não tem a ver com a egrégora ela não se conecta. E não é porque ela não quer, porque como eu disse, ela é amoral, ela não tem consciência. Mas é a mesma coisa que você tá ligando para uma pessoa no telefone e discar o número errado. Não vai conseguir falar com a pessoa. Quando você não usa a filosofia da egrégora no ritual, não usa os símbolos certos, as chaves certas, você tá ligando o número errado, você não tá falando com o lugar que você tem que falar. Agora, você deu exemplo de uma religião que é engolida por outra, o cristianismo fez bastante isso, e até dentro do cristianismo houve uma deturpação dos próprios ensinamentos. Como que você enxerga isso? Porque existiu uma egrégora de um cristianismo primitivo que provavelmente tem diferenças substanciais e de pilares do que é o cristianismo hoje. Se a gente ainda pegar seitas específicas, seitas mesmo, dentro do cristianismo, você vai ver que tem ainda outras diferenças. Como é que você entende essa ideia de banco segmentado? Isso vai acabar acontecendo. Então você tem, por exemplo, dentro do cristianismo, você tem uma egrégora que é a egrégora cristã. Essa é uma egrégora que tem lá seus fundamentos, é uma egrégora grande. Aí você tem lá o catolicismo, a igreja ortodoxa, luterano, calvinista, mórmon. Cada um desses vai acabar criando sua própria egrégora. E aí é uma egrégora que normalmente ela vai começar a ser criada com a energia da egrégora maior. Aquela egrégora maior fala assim, aqui tem chaves, palavras que eu reconheço. Então se eu der energia para esse grupo, eles vão me alimentar de forma indireta. Então eles alimentam um grupo daquela... Então, por exemplo, um mórmon, ele vai alimentar aquela energia da religião dele, da egrégora mórmon, mas ele também está alimentando indiretamente uma egrégora maior, que é uma ideia com essa ideia cristã. Léo, mas tem cristianismos que hoje são muito diferentes, tipo, um gnosticismo é muito diferente do catolicismo. Por isso que são egrégoras que estão normalmente subordinadas, entre aspas, porque não é uma hierarquia, a uma egrégora maior, que é uma ideia de um Cristo, de uma consciência cósmica, de amor ao próximo, de uma série de ensinamentos. Então, mesmo que tenham vertentes que não acreditem que Cristo é filho de Deus, e outras que acreditam, cada uma vai buscar da sua egrégora esse tipo de energia, mas tem uma egrégora maior ali que também é retroalimentada indiretamente por essa ideia cristã. Algo que em outras egrégoras não vão existir. Agora, vamos supor que dentro do seio cristão existe uma galera que começa a se descolar do cristianismo. Não, Jesus era um arconte, ele veio aqui para acabar com a humanidade, e aí você tem que ser, essa vida aqui na Terra é uma vida só de prazeres mundanos, que não tem nada a ver com a vida celestial. Você começa a se desconectar, o que acontece? O seu grupo vai criar uma egrégora nova. E aquela egrégora cristã, que era alimentada indiretamente, ela vai começar a perder contato. A linguagem, as chaves que conectavam não vão existir mais, os links vão sendo quebrados, os elos vão sendo quebrados. E a partir do momento que tudo é quebrado, aquilo se torna uma egrégora totalmente diferente e nova. Os símbolos são diferentes, a comunicação é toda diferente. Então não existe isso de usar a energia da egrégora para criar uma egrégora diferente, principalmente própria, por exemplo, principalmente se ela não tiver nada a ver, porque um segmento dá para criar, se tiver alguns valores e alguns pilares próximos. Até daria, mas é aquilo, você vai criar aquilo sozinho. Se você está criando sozinho, já não é uma egrégora. Porque a egrégora precisa de um grupo com uma intenção, e essa intenção precisa estar alinhada com tudo isso. Uma egrégora só vai dar energia para aquilo se aqueles símbolos estiverem sendo usados. E se alguma coisa dentro daquele ritual, isso é bem interessante, mesmo que eu usar um símbolo que eu me conecto com aquela egrégora, mas se o ritual ele é um ritual que ele vai contra a filosofia de uma egrégora, a egrégora, mesmo que tenha uma chave dela ali, ela não entrega energia. Porque ela entende que o propósito... Lembra que as egrégoras são formadas por intenção. Então, se a intenção de um ritual não tem nada a ver com a egrégora, mesmo que eu esteja usando símbolos daquela egrégora, a intenção não casa com a intenção que criou aquela egrégora. Logo, não há afinação energética, logo, não há como a egrégora entregar energia. Então, se aprofunde na egrégora do Conhecimentos da Humanidade, na Roda do Ano, nas nossas viagens, na Ines Moon. Exatamente. Tem também. Tem, tá lá. Certo? Então, nos acompanhe nas redes sociais e não tente ser um ladrão de egrégora, é isso. Porque você não vai dar certo. É isso. Beijo no seu coração e até a próxima. Esfirras egregóricas para vocês.